Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Leandro Barros e venho trazer algo tremendo que Deus falou comigo essa manhã acerca da sua misericórdia, acerca até mesmo do que Ele está fazendo em relação à nossa vida, aos nossos cônjuges que estão apartados. Essa palavra com certeza vai mudar o teu entendimento em relação ao teu marido, à tua esposa, que estão fazendo tudo errado. Peço para que os irmãos abram a palavra em Romanos, capítulo 11, versículo 29 ao 36, que diz: Pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Ele nunca voltará atrás das suas promessas. Antigamente, vocês foram rebeldes contra Deus. Porém, quando os judeus recusaram os seus dons, Deus se tornou misericordioso para com vocês em lugar deles. E agora, os judeus é que são os rebeldes. Porém, algum dia, eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês. Porque Deus abandonou todos eles no pecado, para que Ele pudesse ter misericórdia para com todos igualmente. Que Deus maravilhoso nós temos! Como são grandiosas a sua sabedoria, seu conhecimento, as suas riquezas. Como é impossível a nós compreender as suas decisões e os seus métodos. Amém, meus irmãos? Até aí. Até o 33. Então, irmãos, aqui a palavra, o apóstolo Paulo, ele está falando acerca dos judeus. Os judeus estavam na presença de Deus, eram um povo escolhido de Deus, e eles rejeitaram a Deus. E a palavra no capítulo 10, que eu li hoje também, se os irmãos lerem, que eu gosto sempre de ler o texto e o contexto, eu não gosto de ler um versículo isolado. E a palavra no capítulo 10 diz que porque os judeus negaram Jesus, todo mundo foi abençoado por causa desse pecado deles. Então aqui, no capítulo 11, a partir do versículo 29, Deus ele começa a falar que nós, os gentios, antigamente éramos rebeldes, né? Antes de Jesus nos dar a graça. Nós éramos rebeldes contra Deus. Mas quando os judeus recusaram os dons de Deus, Deus se tornou misericordioso para com os outros povos, ou seja, os povos que não eram judeus. Então, o que nós podemos trazer para a nossa realidade? Uma coisa só. Nós antes tínhamos tirado Deus do centro da nossa vida, tínhamos deixado de olhar para Jesus, é o que eu sempre falo, e com isso nós rejeitamos ao Senhor, nós recusamos ao Senhor. E Deus, tanto nós como nossos cônjuges, mas na verdade aqui ele está falando algo muito além disso. Ele está falando dos que abandonaram, né? Que não foi o caso da maioria de nós. Como por exemplo eu não abandonei o Senhor. No caso, quem abandonou foi a minha esposa, ela que abandonou o Senhor e foi viver a vida no mundo. E por conta disso, Deus, ele, não sei porquê, eu sei que foi por sua misericórdia, mas qual foi os requisitos que ele usou, eu não sei. Eu só sei que ele olhou para mim e se tornou misericordioso para comigo. E agora, né, o cônjuge, que são os rebeldes agora, né, que estão fazendo tudo errado, eles são rebeldes agora. Mas assim como Deus olhou para mim com misericórdia e não me permitiu
entrar na rebeldia como eles entraram, assim também, algum dia, eles voltarão a participar dessa misericórdia que Deus tem tido para conosco, que ficamos esperando e buscando o nosso casamento. Porque Deus abandonou todos eles no pecado, para que Ele pudesse ter misericórdia igualmente para com eles. Meus irmãos, isso é algo muito tremendo. Deus, quando Ele falou isso ao meu coração, Deus está falando de restauração. A restauração do casamento. Porque a palavra está dizendo que Deus vai ter misericórdia deles. Já teve de nós estamos aqui esperando no deserto, né? Ali como Deus fez com as 99. As 99 ovelhas, elas ficaram no deserto e Deus foi atrás da que tinha perdido. Isso mostra claramente que o deserto é a nossa casa e não um lugar de passagem, como muitos dizem aí em outros canais. Mas Deus vai ter misericórdia deles igualmente. Então, é por isso que eu sempre bato na tecla que eu não acho prudente ficar chamando de OM, PM, sei lá como é que chama aí, mulher penina, e também nem ficar chamando de opressos, porque esse tipo de fala, esse tipo de apelidos, de alguma forma, ele traz uma indignação, ele traz, é uma forma de você poder ofender quem te traiu, né? Mesmo que você não tenha aquela intenção, mas aquilo alimenta a tua mágoa. Ei, irmãos, Deus vai ser misericordioso com eles, igual foi com vocês, igual foi comigo. A misericórdia de Deus, ela alcança quando o pecado abunda. Então, a palavra de Deus diz aqui que Deus deixou os judeus irem para o pecado. Ele fala assim, no versículo 32, porque Deus abandonou todos eles no pecado, para que Ele pudesse ter misericórdia para com todos eles igualmente. Entendam, irmãos? Nossos cônjuges estão no pecado hoje, para que haja uma transformação, não somente na vida deles, mas no nosso casamento. Quando Deus ele trouxer de volta, Deus ele vai trazer por causa da sua misericórdia. Isso é bem claro. O versículo 12 do capítulo 12, ele diz o seguinte: fiquem alegres com tudo quanto Deus está planejando para vocês. Sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Então, fiquem alegres, porque Deus está planejando coisas grandes para vocês. Sejam pacientes na dificuldade. Está difícil? A palavra para você hoje é essa. Seja paciente na dificuldade. E sempre persevere na oração. Que oração? Ao Senhor. Pedindo a Deus a misericórdia. Peça a Deus a misericórdia para a tua vida. Peça para que Ele te encha do Espírito Santo. Peça isso para o seu cônjuge também. Para que Deus tenha misericórdia dele. E tenha misericórdia da vida dele. Para que ele seja cheio do Espírito Santo. Não perca seu tempo orando pelo seu casamento. Mas perca um tempo orando para que Deus possa ter misericórdia sua e do seu cônjuge. E que possa encher os dois com a presença do Espírito Santo. Porque Deus ele fez uma promessa. Que promessa? Que o que Deus uniu, não separe o homem. E o versículo 29 ele diz isso. Pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Ou seja, o que Deus uniu, não separa o homem. Isso não pode ser revogado. E a palavra ainda continua no 29. Ele nunca voltará atrás em suas promessas. Quem volta atrás é o homem. O homem, ele fez o voto do casamento ali, a promessa, e ele voltou atrás. Mas ali naquele altar estava o marido, a mulher e Deus. E a promessa de Deus, que Deus uniu, não separa o homem, Deus não volta atrás.
Então, meus irmãos, fiquem firmes. Como o versículo 12 do capítulo 12 diz: fiquem alegres com tudo quanto Deus está planejando para vocês. Sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Seus irmãos atentarem para esse princípio, com certeza o Senhor vai entrar com a sua provisão. Fiquem os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus.